Mas tudo de boa no ar e agora a treta é de cachorro grande. É do Danilo Gentili, Otávio Mesquita, SBT e Juliana. Gente, a Juliana, ela já tinha denunciado o Otávio Mesquita, né, por estupro. E aí virou aquela confusão toda, muita gente defendendo que não foi, que foi, porque levou muito tempo para denunciar. Mas aí ela foi lá e gravou um vídeo falando que o Danilo Gentili não fez nada para ajudar ela. Uma coisa que me chamou atenção quando ela fala assim, ó, o Otávio Mesquita chegava para gravar no núcleo dele lá, no camarim dele, eles escondiam, a equipe escondia a Juliana dentro do banheiro, para ele não assediar a Juliana. Então o caso estava bem sério, e ela falou que o Danilo Gentili sabia, nós temos o vídeo dela falando, eu quero te mostrar para a gente comentar junto. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? E é completamente mentira o que ela falou. A sua comoção é seletiva? Como é que é? Bonjour. Tá, mas a princípio levar pra frente eu não tenho interesse, porque realmente não me interessa nada, nem pedido de desculpa, porque vai ser totalmente ridículo, vai ser forçado e acho que eu não preciso disso, mas só de eu não estar no mesmo elenco que ele já ajuda muito. Então beleza, bom, mais uma vez, se você decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado e é só avisar. Obrigada, gente, tá, obrigada. Tá, beijão, até segunda. Até segunda. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Você viu que ela fala assim, aconteceu tudo debaixo do seu nariz, ou seja, você não fez nada. Menina, o Danilo Gentili, ele tá igual muitas mulheres aí casadas que pega os trem do marido e printa. E grava. Ele foi lá e já tinha gravado essa conversa há anos e deixou guardadinha. E não é de ver que o Danilo Gentili pegou e mostrou que é macho de verdade. Foi lá e chamou a Juliana de ingrata e mostrou as provas. Vamos ver o que o Danilo Gentili falou e mostrou. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, e aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Ela tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Isso, assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher então, do filho, né? Certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, e sinceramente, eu não quero nada desse homem. Não, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. Eu não vi. E rolou um ensaio antes, e nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim, e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz para resolver? Porque você não pode ficar magoado. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que tomar alguma atitude para isso, para essas coisas melhorarem. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, para você se sentir que foi justiçada. Ô Juju, peraí, primeira coisa. Se isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Eu concordo com o João. Você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Mas assim, mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada
desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha a público, por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. Então, Juju, então é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar que primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou você é qualquer coisa dentro do nosso programa. O Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada. Eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado e pra mim o que eu vi foi um velho cair da corda e ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ele vai falar, imagina. Mas calma aí. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar para uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim... Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho duro. Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a Danilo falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver a cena. Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fala assim, me desculpa, sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim, e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode, quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio, independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? Aí, infelizmente, não tem como defender a Juliana. Sinto muito. Mas eu falo assim. Danilo se deu bem, Cleo. O Danilo... Se ele não tiver... A galera vai ter gente falando mal dele porque ele gravou, mas se ele não tivesse gravado, ele tava ferrado, tá, Cleo? Muita gente tá lá na rede social falando assim, Danilo, você já tava de caso pensado porque você deixou isso gravado como uma prova contra a Juliana? Danilo, você falou pra ela que se ela denunciasse, você ficaria do lado dela, mas ela sabia que não podia denunciar, senão ia ser demitida do SBT. E aí o trem já foi até lá pras donas do SBT, pra Patrícia Brevenel, pra irmã dela, pra aquela galera toda que... O SBT agora é comandado por mulheres, que são as filhas do Silvio Santos. Isso assim, como que as mulheres viram isso e não fizeram nada? E a Juliana esperou sair do SBT para poder processar. Então, tudo isso, eu concordo com a Juliana o seguinte, se a lei te dá o tempo que você precisa para pensar se quer denunciar, se está dentro da lei, se você se sentiu ofendida, tem mais é que denunciar mesmo. Mas o que não dá para defender é ela ir para a rede social falar que o Danilo Gentili não fez nada. O Danilo Gentili, naquela conversa junto com o diretor do programa, eles falam que disponibilizariam até o corpo jurídico para ajudar a Juliana. Ele chegou a escrever para o advogado, Cléo. Ele mandou e-mail para o advogado falando, eu quero entrar independente dela, com a ação contra o Otávio Mesquita. Aí o advogado fala, não, se ela não quiser, não pode. Então, ele fala, mas ela é minha amiga, não é só minha funcionária. Ele diz, não importa, se ela é tua amiga, tem que respeitar ela. E aí o que a gente falou sobre isso? E quero que você comenta aqui nesse post, nesse vídeo, porque essa opinião também é importante, porque é um assunto muito sério. O que é um assunto sério? É uma amizade entre, né, colegas de trabalho, patrão e funcionário, que se desfez simplesmente porque a Juliana falou que o Danilo Gentili não ficou do lado dela e ele tinha a prova que ficou sim, que tentou ajudar. Muita gente defende a Juliana falando o seguinte, Fê, e você que está acompanhando, se ela denunciasse, ela seria demitida, ela não poderia perder o emprego. Aí eu te falo, qualquer emprego, você sem televisão não, a gente sabe que televisão, o tapete vai puxando mais com força mesmo. Mas uma coisa eu te falo,
Se você está trabalhando aí na sua firma, no seu escritório, na sua lanchonete, no que for, na escola, na faculdade, você está trabalhando. E você precisa ser enfiada dentro de um banheiro, porque um colega de trabalho seu está te assediando, não vale a pena você ficar nesse lugar. Não, e o Danilo Gentili deixou claro que estava na trincheira com ela, que ele ia comprar o barulho. Ele era o patrão dela, Cleo. Ele era. Bom, quem paga é o SBT, mas assim, o Danilo não ia deixar ela ser demitida, foi então, claro ali. E o que aconteceu? O Danilo Gentili foi mais além, quando ele fala assim, por algum motivo a Juliana não estava feliz aqui mais no The Noite, ela falou várias vezes que não estava feliz, por quê? Nas palavras do Danilo Gentili, ele fala, ela começou a participar de outros programas da casa, e aí, do jogo dos pontinhos, passa ou repassa. E aí, o que acontece? Pelo tom que o Danilo Gentili falou, deu a entender o seguinte, ela começou a achar assim, que ela tinha um potencial maior, poderia fazer algo na casa, então não estava mais feliz. Ela até cita que ele mesmo se reinventa, porque são muitos anos de programa e tal. E aí, ele vai e fala que ela quis sair e ele pediu uma colocação para ela no SBT. Ela saiu do custo do Danilo Gentili lá que a gente sabe que nas empresas todo programa tem um custo ali para bancar o programa. Então ele já não podia segurar ela no SBT mais porque ela passou para outro custo, que era da emissora. Então, para fazer cortes, ele explica, ela foi demitida. Ela se sentiu injustiçada porque ela foi demitida. Tá, mas ela não pediu conta quando precisou, porque ela precisava do salário, do dinheiro, a gente entende. Quando ela fala que o que mais apertou pro Danilo Gentili, eu acho, quando ele fala ela de ingrata, quando ela fala assim, ó, Danilo, será que eu preciso ser branca, rica, para você me defender? Eu acho que aí ela já militou. Aí ela errou. Para mim também esse é o ponto. Esse é o ponto. E foi onde irritou ele, tá, Cleo? Foi onde irritou. Porque ela fala na denúncia, quando ela fala que o que abriu o start para ela denunciar foi quando o Danilo Gentili foi lá e defendeu a Dani Calabresa do assédio do Marcos Melling. E aí ela usou isso contra o Danilo Gentili. Falou, então ela é branca, ela é rica, e eu não. Só que, Juliana, com esses prints, esses áudios, o Danilo Gentili mostrou que ficou do seu lado independente de tudo. E muita gente resgatando o vídeo do dia que o Danilo Gentili fez o concurso e escolheu a Juliana para ser a assistente de palco. Ela foi para a final com uma mulher branca, loira, que era bem o padrão que ela fala, e ele escolheu a Juliana. Realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida. Você me pegou nessa. Juliana. Juliana? Juliana do quê? Oliveira. Juliana Oliveira? É um ótimo nome pra trabalhar com a gente, tá contratada. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais Otávio, foi o que eu fiz. Fiz tudo isso. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? Tire as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó, realmente, Juliana, como você é negra, pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida. Me pegou nessa. Negra. Ela viajou. Então, ela usou uma pauta que o Danilo Gentili nunca fez. Ela foi se desesperando, porque ela não tinha argumento, Foi Cleo. desesperando. Não tinha argumento. Então, a treta é essa. E eu quero saber, toda treta a gente geralmente tá de um lado. Você tá do lado da Juliana ou você tá do lado do Danilo Gentili? Mas nessa olha treta? o problema, Cleo. Cara, a Juliana, o caso é sério, um caso, de assédio, de estupro. Como a polícia e ela quiserem identificar, ela se sentiu mal, você vê que ela chora, você vê que realmente agrediu. A gente deveria estar aqui do lado da Juliana, mas quando ela expõe o Danilo desse jeito, ela, pra mim, com o Danilo, perdeu a razão. O que não tem a ver com o caso com o Otávio, tá? O caso do Otávio Danilo, é outra ela coisa. viajou e tentou puxar a carta da lacração do racismo. Ela tentou mesmo, mas eu acho que não funcionou como ela gostaria por conta dessas prints e desses áudios que o Danilo Gentili tinha de sempre apoiar e falar, vamos até o fim com você, e ela não quis. Aí, por que eu perguntei se você tá do lado da Juliana ou do Danilo? Porque ela não quis com medo de perder o emprego.
Mas o Danilo Gentili não ficou, não deixou ela abandonada. Ele tentou fazer tudo aquilo para poder auxiliar na denúncia. E quando ela fala, que a gente pontuou, que ela precisa ser branca ou rica para ele defender, eu acho que ela foi muito contra o que o Danilo Gentili sempre foi com ela no programa. Ele mostrou uns vídeos, e a internet está rodando aí, que o próprio Danilo Gentili mostrou, de a Juliana ter, ele fala no vídeo que ela passava a mão no dele muitas vezes por dia, fazendo brincadeira sem graça. Na minha época de escola, falava tirar pãozinho, tirar rosquinha, e aí incomodava as pessoas. A Juliana tinha essa brincadeira, que é uma brincadeira sem graça, que incomoda, e ninguém falou, Juliana, para com isso, deixa ela brincar. Então, ela vivia à vontade. Em momento algum, tem imagem da Juliana chorando nos bastidores. Infeliz, ela é uma profissional brilhante, todo mundo gosta da Juliana, e eu vi até uma entrevista do Roger, onde ele fala, o Roger, do Traje Rigor, que canta no programa, ele falando que a treta foi com o SBT, que a Juliana foi demitida, foi com o SBT, não tem nada a ver do The Noite, que o pessoal do The Noite gosta muito da Juliana, e que ficou surpreso com a Juliana ter tratado o Danilo Gentili dessa forma. O Léo Lins também se pronunciou, ele falou que dessa vez a Juliana passou dos limites, porque se uma coisa que ele tem pelo Danilo Gentili, que ela deveria ter, é gratidão. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. Porque se eles chegaram aonde eles chegaram, teve muito apoio, teve muito investimento, teve muita confiança do Danilo Gentili na oportunidade do The Noite. Então, quando você tiver um amigo e que você achar que ele não está do seu lado, cuidado, porque ele pode ter print, pode ter áudio e provar que sempre esteve, você que nunca percebeu o quão importante era aquela amizade para você. Ingratidão não, Juliana. E aí, curte, comenta, compartilha. Gostou do vídeo? Vem pra boa. O que tá causando a maior treta, maior discórdia?